E é tão interessante que algumas pessoas na igreja estão assim, como é que eu posso falar? Incubadas. Lá atrás receberam unção, receberam direção, receberam ministérios, foram cheios do Espírito Santo, de poder de Deus, atuaram por um tempo, depois por algum motivo se afastaram, se esqueceram, foram deixando de fazer aquilo que Deus direcionou e se incubaram, né? E Deus, assim, algumas pessoas eu nem sei que isso aconteceu, mas Deus mostra. Esses dias mesmo eu estava orando com uma mulher, e quando eu comecei a orar com ela, eu vi uma visão, né? Claro, Deus me mostra em visão muitas coisas. Eu vi algo no pescoço dela assim, Valdir. Era uma coisa muito estranha. Parecia uma tábua assim, atravessando o pescoço. Lembrava uma ratoeira, mas não era. Era algo muito estranho, não identifiquei. Um aparato assim no pescoço. E eu olhei. E o Senhor, o Espírito me deu discernimento que era algo que estava travando a oração dessa mulher. Aí eu tive discernimento que ela era levantada como intercessora. Deus deu unção e autoridade para ela interceder. É Deus que faz isso. E eu, gente, falei para ela: olha, Deus está me mostrando que você é intercessora. E ela começou a chorar, e eu orei, quebrei aquilo ali que estava prendendo a garganta dela. Lógico que espiritual, né? Mas de alguma maneira ela realmente não estava mais orando da maneira que Deus esperava, não estava mais intercedendo, estava incubada, né? Parou de fazer. E assim o Senhor nos dá a direção para continuar, ou para continuar essa obra aqui dos discípulos, porque aqui não é só os apóstolos, é os discípulos, né? A gente vê a vida de Filipe, né, que não era um apóstolo. Filipe tinha um apóstolo Filipe, mas eu estou falando do Filipe evangelista. Era um diácono, levantado para servir mesa, servia comida para as pessoas. E o que ele fez em Samaria é de cair o queixo. Ele chegou lá evangelizando, falando de Cristo e da volta de Cristo, da ressurreição de Cristo. E as pessoas vinham para escutá-lo. E ele já ia orando com as pessoas, curando os enfermos. Ele não era um desses, mas recebeu também essa direção, essa palavra, através, creio eu, dos próprios apóstolos. Porque não fala exatamente quando foi que ele se reuniu com eles. Fala do nome dele quando ele é levantado para servir as mesas. E logo depois ele diz que ele era cheio do Espírito Santo. Cheio. Com certeza uma pessoa cheia do Espírito Santo vai receber muita direção do Espírito Santo. Já aconteceu do Espírito falar para mim: não ore com essa pessoa, acredita? Não ore com ele. Só uma vez que isso aconteceu, porque eu sempre oro com todo mundo que pede, né? Mas teve uma vez que o Espírito falou: não ore com ele. Eu simplesmente obedeci, não sei o porquê. Ele disse para eu, talvez era eu, né? Mas eu só obedeci, falei: tudo bem. Uma vez aconteceu. Então você tem que andar na direção. Precisamos andar na direção de Deus. E entender que é tempo de falar de Jesus. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Está vendo? Olha a palavra aqui. Quem crê de verdade vai receber essa mesma autoridade. Ele falou específico para eles, mas deixou em aberto para quem crê. Quem acreditar mesmo, quem crê, vai andar nessa unção que os discípulos e os apóstolos receberam de Jesus aqui, essa direção. Mas tem que estar fazendo esse chamado. Tem que estar fazendo o que Jesus deixou por último aqui. Ele: olha, eu estou subindo aos céus, mas a última direção para vocês é: vão por todo lugar, prega o Evangelho, logo estarei com vocês, ele falou, né? E nós estamos às vezes deixando isso de lado, deixando de fazer o que Jesus falou. É justamente isso, é pregar o Evangelho mesmo, é chegar
falar de Deus, né? Praticar a caridade, orar com as pessoas, está oprimido, ora, está doente, ora. E se ele não for curado? Não é minha conta. A gente só faz, só ora, põe as mãos e ora. Piorar ele não vai, né? Não vai piorar. Só ora. Já aconteceu de eu orar e a pessoa ser curada. Eu até fiquei assustado. O rapaz que estava com problema, já contei essa história na cabeça, estava internado no manicômio. E o rapaz foi curado. Então assim, só ora. Ore com todos que estiverem enfermos. Eu mesmo, minha avó está com câncer. Eu vou lá e oro. Põe as mãos, oro, profetizo, declaro e vou embora. Já orei com um cunhado que morreu depois. Mas também já orei com alguns que foram curados. De câncer eu não sei, até hoje não estou sabendo. Mas eu sempre creio que essa pessoa será curada. Somente vou lá e faço o que Jesus direcionou.